Bom dia, a paz do Senhor. Lá em João 8:32, a palavra do Senhor, ela diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tão conhecida, né, essa passagem aqui. E no 33, eles dizem assim, o povo judeu diz assim: responder-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? No 34, primeiro, Jesus diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Só até aqui. Amém por essa palavra? Então, sobre isso eu queria trazer um entendimento para nós, né? Tentar explicar um pouco o que Jesus está querendo dizer sobre ser escravo. Muitas vezes nós estamos seguindo alguma coisa, seguindo alguém, mas a gente não para refletir. É como você, por exemplo, um dia eu conversando com a minha mãe, ela falou assim: quando você nem era nascido ainda, eu já conhecia Deus, já conhecia a palavra. E a igreja que eles serviam, né? Meu pai era pastor nessa igreja. Meu pai então vivia uma mentira, vivia um engano que os pastores pregaram para ele. E ele aprendeu isso, ele vivia nisso. Então ele era escravo da igreja, ele era escravo daquela situação. Então nós fomos criados numa situação, sendo educados pelos nossos pais, e nós aprendemos, né? Nós aprendemos que Maria é intercessora, nós aprendemos uma série de coisas, e que quando você vem na Bíblia, Jesus fala: não, eu é que sou o caminho, eu é que sou a verdade. Lá em João 14:6, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que quando você traz isso para as pessoas não querem ouvir, mas elas sabem qual é a verdade, mas elas não querem ouvir. É igual, por exemplo, uma pessoa que está obesa. Quando que ela vai começar a emagrecer? Quando que ela vai desejar mudar os hábitos alimentares? Quando ela reconhecer que ela está obesa. E ela vai parar e falar: nossa, eu estou fazendo alguma coisa que não está certo. Quando que um alcoólatra, por exemplo, vai começar a parar de beber, para abandonar o vício? Quando ele descobrir que aquilo está destruindo ele, que ele é escravo do alcoolismo. A pessoa é escrava da prostituição. A pessoa é escrava da igreja. Você vai todo dia na missa. Todo dia na missa. Você não leva a sua Bíblia. Na minha casa eu tenho um exemplo disso. E o padre fala coisas. Estou aqui condenando o padre, mas eu estou falando sobre a Bíblia, sobre a verdade. Mas o padre fala coisas que não está na Bíblia. Mas como que você vai contestar se você não está com a sua Bíblia na mão? Não é? Então você vai continuar indo na missa. A palavra diz assim que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Então tudo que você está fazendo, você tem que meditar. Eu vou na igreja, a minha vida não muda, eu continuo a mesma pessoa, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo mentindo, eu continuo fumando, bebendo, não muda. Então você para: nossa, o que eu estou fazendo errado? Vou ler a Bíblia, vou começar a meditar na Bíblia, de Mateus para cá, vou começar a meditar. E você vai perceber que algumas coisas, alguns paradigmas começam a cair por terra. Porque lá em Jeremias fala assim: quando me ouvires, quando você ouvir a minha palavra, buscar-me-ei de todo o vosso coração.
Quando você entender que você está seguindo a boiada, seguindo as religiosidades, as culturas, e você parar e buscar na Bíblia, você vai meditar, você vai raciocinar, você vai pensar, você não vai fazer as coisas mecânicas. Porque eu falo para algumas pessoas, inclusive da família, mas eu fui criado assim, meus pais me ensinaram assim. Então meus pais me ensinaram a crer que uma mulher chamada Vó Rosa era Espírito Santo Consolador. É uma seita. Então, quem ia para o inferno? Toda a família, eu e toda a minha família, os meus pais. Mas um dia eu falei, não, mas isso não é verdade. Não pode ser a Vó Rosa o Espírito Santo Consolador. Não pode Maria ter o mesmo poder que Jesus. Porque quem é o Filho de Deus é Jesus, quem morreu por você e por mim foi Jesus. Então eu comecei a questionar essas coisas e eu comecei a meditar na palavra. A palavra liberta, é a palavra que te cura, é a palavra que te salva, porque a palavra é o próprio Cristo, o Evangelho de Cristo. Pode ser a sua Bíblia católica ou a Bíblia, não importa, porque aquilo que você serve, você se torna escravo. Não tem, se você serve ao dinheiro, você vai se tornar escravo do dinheiro. Tem uma passagem que a palavra fala assim, que o Evangelho é como uma pescaria. Todos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Não é assim? O pesqueiro, ele pesca os peixes, e aqueles peixes graúdos, aqueles peixes bonitos, os bons, ele tira, e os peixes ruins, né? Entenda como você quiser o sentido ruins, ele lança fora. O que Jesus está dizendo? São poucos os que entrarão no reino dos céus. Porque para você entrar no reino dos céus, você não pode ter outro Senhor além de Cristo. Cristo tem que ser o seu Senhor. Você não pode servir a dois senhores, servir a Deus e a Baal. Cristo tem que ser o seu Senhor, e você tem que declarar isso diante de Deus e diante dos homens. Jesus, ele não falou, todo aquele que crer em mim, na minha palavra, e for batizado será salvo. Então você tem que fazer isso consciente, você tem que fazer isso como um culto racional. O que você tem que fazer? Se batizar, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, conscientemente. Você não pode se batizar sendo um bebezinho. Um bebê é consagrado a Deus como Jesus fez. Nós não somos imitadores de Cristo, então nós somos consagrados a Deus quando nós somos bebê. E quando nós nos tornamos conscientes, 12, 13, 14 anos, então nós sabemos que Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e alçou ao céu, e voltará, e já está voltando. Quando nós entendermos isso, então nós nos batizamos, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E aí você recebe o Espírito Santo, e o seu nome é escrito no livro da vida. Amém? Creia que essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Essa é a palavra do Senhor, tá bom? Fica na paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém.